bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, claro, dependendo do momento que você nos der a honra de assistir a esse nosso vídeo. Meus amigos, vocês sabem que Luiz Inácio Lula da Silva escolheu Flávio Dino para a vaga da ministra Rosa Weber no STF. E todos nós sabemos que isso causou uma revolta generalizada nos bolsonaristas. Mas existem alguns que passam de todos os limites. Este vídeo é sobre um senador do PSDB, bolsonarista nas últimas, que além de surtar com a indicação do Flávio Dino, ele faz acusações gravíssimas contra os ministros do STF. Vamos fazer o seguinte, antes de irmos diretamente à fala desse aloprado, eu gostaria de pedir a você, meta o dedo no like, comente, deixe a sua opinião sobre esse senador do PSDB e passe essa informação adiante. Vamos ouvir a fala desse aloprado e a gente volta comentando. Presidente, primeiro a minha fala no sentido da votação de quarta-feira. Nós conseguimos aqui de forma até um pouco surpreendente, não é? Porque muitos não acreditavam, a votação da PEC 8, 52 votos favoráveis. Mas, acompanhando já desde o início da apresentação desse projeto de emenda constitucional, eu acompanhei muita pressão, as pessoas pressionando pela aprovação e também, do outro lado, não é, o próprio Supremo Tribunal Federal, ligando para todos os senadores para que eles votassem contra essa medida. O que a gente tem que deixar claro aqui para todos, que a PEC 8, ela não é um instrumento de revanche, não é um instrumento de pressão contra o Supremo. Não, a PEC 8 é um instrumento que preserva a nossa prerrogativa de legislar. Só isso. Nós não estamos aqui atacando ninguém, nós estamos preservando aquilo que o povo nos deu, que foi a representação através do voto. Então, eu fiquei, de certa forma, indignado até, da forma como alguns colegas sofreram pressão aqui nessa casa. Chantagem. Ministros do Supremo ligando para os senadores e ameaçando, inclusive, com relação à votação. Eu vejo assim um quadro no Brasil hoje, um quadro negro, assim, um estado preocupante com a democracia. Um discurso bonito, todo mundo fala em democracia, mas na prática nós vivemos hoje um estado de ditadura. E o início não, a implantação do comunismo no Brasil. Essa decisão de hoje, de mandar aqui para o Senado o nome de Flávio Dino para compor o Supremo Tribunal Federal, eu fico imaginando aqui até que ponto o Senado vai chegar se aprovar esse nome para o Supremo. Recentemente, como foi dito aqui pelo senador Girão, e eu participei ativamente das reuniões da CPMI, o ministro Flávio Dino não só desconsiderou, desprezou, ignorou o Senado Federal, o Congresso Nacional, no momento que sequer encaminhou para essa casa um requerimento aprovado por unanimidade na CPMI. Unanimidade. Nós aprovamos um requerimento solicitando as imagens das câmaras do Ministério da Justiça, porque nós já sabíamos que a Força Nacional estava do lado do Ministério no dia 8 de janeiro. Nós já sabíamos, e eu fiz o relatório de 2.576 páginas, mostrando claramente com provas, com mensagens, com quebra de sigilo, que o governo federal poderia ter evitado o que aconteceu dia 8 de janeiro. E o ministro, durante mais de um mês, deu uma enrolada na CPMI, dizendo que só poderia mandar se tivesse autorização do Supremo. E, por incrível que pareça, o Supremo determinou a entrega. E ele simplesmente não encaminhou. E fica por isso mesmo.
Agora, eu fico imaginando uma pessoa como essa no Supremo Tribunal Federal, com mandato vitalício, não é? E com o perfil que ele tem. E olha que ele é senador. E olha que foi governador. E, por sinal, um péssimo governador. É o pior IDH do Brasil, está exatamente no Maranhão. Então, eu fico assim, ansioso para ver, mas me preocupa se essa casa aprovar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, depois de tudo que ele fez, da desconsideração que ele teve com o Congresso Nacional. E se tiver apoio aqui dos senadores, é porque alguma coisa estranha está acontecendo. Talvez algo semelhante ao que aconteceu na véspera da votação da PEC 8, onde o ministro aqui chegou a ligar para cada um dos senadores. Para mim não ligaram, mas ligaram para grande parte dos senadores e senadoras dessa casa. Então, eu fico aqui imaginando como seria um Supremo, não é, que não respeita o Congresso Nacional, onde depois de aprovada a PEC, ameaças foram feitas aqui ao líder do governo, ao presidente do Senado, ao presidente do Congresso, como se estivesse recriminando a nossa votação, como se nós tivéssemos a obrigação de votar o que eles determinam. Então, eu espero, sinceramente, que na sabatina da CCJ a gente possa, de fato, dizer não a esse absurdo, que eu não sei qual é o interesse, qual é realmente a negociata ou as negociações que foram feitas, ou até ameaças que foram feitas ao Executivo para encaminhar esse nome aqui para o Senado Federal. Eu, desde o início, manifestei aqui a minha preocupação com o objetivo principal do ministro Flávio Dino, que era já começar a implantação da Guarda Nacional aqui no Brasil. Eles não querem a polícia militar por ser uma polícia do Estado, ele quer uma polícia do governo, assim como acontece em outros países, como, por exemplo, na Venezuela, na Colômbia. São guardas que são vinculados e são subordinados ao Executivo. Então, não é polícia de Estado como a nossa polícia militar, que passa governo e entra governo, eles são uma instituição. Então, eu lamento muito, né, esse desafio, que eu não sei até que ponto existe aí alguma manipulação com relação a isso, né, de ter encaminhado hoje, na manhã de hoje, ou anunciado o encaminhamento do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Eu já quero aqui antecipar meu voto, não é, e vou trabalhar isso na CCJ, aqui no plenário, para que o Senado acorde, para que os senadores não admitam nenhuma chantagem, não é, como tentaram fazer aqui durante a votação da PEC 8. E a PEC 8 é apenas relacionada às decisões monocráticas. E isso vai para o plenário, para o pleno deles. Bem, pessoal, tá aí, total absurdo, um senador que não é mais nenhum moleque, né? É um cidadão que tem, sim, total discernimento do que é certo, do que é errado, caluniando os ministros do STF de terem ameaçado os senadores na questão da PEC, né, que limitava os poderes do STF. Esse cidadão é do PSDB. É asqueroso a defesa que ele faz de Bolsonaro, chegando ao ponto de cometer esse tipo de crime, tá certo? Porque se ele sabe quem ameaçou, ele tem que entregar. Quem foi o senador ameaçado, certo? Qual foi o ministro do STF que fez a ameaça? Ele diz aí que o IDH do Maranhão é o pior, tentando passar a impressão que o Flávio Dino seria o responsável. Se você for nas redes sociais, você vai encontrar, assim, de forma ampla, que o Flávio Dino melhorou demais a situação no Maranhão, o IDH do Maranhão. E mais uma coisa que eu quero que você pense. Flávio Dino foi governador, foi reeleito governador,
se elegeu senador, elegeu a esposa senadora e elegeu o governador do Maranhão. Então, a mesma coisa eles falam do Lula. O Lula, 3 vezes presidente, em 2 vezes participou da campanha vitoriosa da nossa Dilma Rousseff, e eles dizem a mesma coisa, ou seja, desespero, nesse caso, cometendo crime. Eu quero ver até quando esse cidadão, senador Exalci Lucas, do PSDB, vai continuar atacando o STF dessa maneira e incitando ódio contra o STF, contra o Brasil, incitando pessoas como aquelas que cometeram aqueles atos insanos contra a sede dos 3 poderes e hoje estão presas, ou respondendo a processo, ou sendo condenadas. É lamentável, eu espero muito que o judiciário se imponha, porque esse tipo de coisa não pode continuar acontecendo para o bem do Brasil. Gostou dessa informação? Mete o dedo no like, comente e passa adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou nas nossas lives do dia a dia. Obrigado, gente, e até mais.